Olá, amigos! Esse é o Podtech. Meu nome é Eduardo. Eduardo. Meu nome é Wendel, pô. Meu nome é Wendel. Se Eu sou a apresentem. Sara. Sou a Naomi. E eu sou a Maria. E o intuito do podcast... É lembrarmos Para não repetirmos. Legal. Hoje a gente vai começar falando sobre a pedagogia e o que seria a pedagogia. A gente vai trazer o conceito antigo e clássico da pedagogia, porque a pedagogia veio da antiguidade. Ela veio desde a época onde, na Grécia, por exemplo, os jovens eram ensinados pelos professores a serem futuros cidadãos. Então, a gente vai falar sobre isso. O que é pedagogia e o que é esse processo de ensinar? A pedagogia é isso, é o ensino aos outros. Bom, sobre o nosso título, desse episódio, Educação Tecnicista, o fim da pedagogia libertadora. Bom, se tratando de pedagogia libertadora, a gente vai tratar principalmente do Paulo Freire, o grande pedagogo brasileiro, que fez o processo de alfabetização no interior do Nordeste. Norte e Nordeste. Do Norte também, né? E ele também relata isso no seu livro de Pedagogia do Oprimido. Então ele vai tratar sobre esse processo e como foi tão importante para a história do Brasil. O Paulo Freire tem uma frase muito importante, que é que a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Então ele vai falar sobre isso, ele vai trazer esse processo de aprendizagem, esse processo de ensino, de pedagógico, de um jeito libertador, de um jeito que o aluno vai aprender a ler o mundo e não o que está escrito. Ele vai aprender a ler a sua vida, porque a sua vida faz parte do ensino de pedagogia. A nossa vida, ela é inteira em torno de símbolos e significados e a gente vai falar sobre isso. Como é a pedagogia onde você realmente aprende a viver no mundo? Porque é isso, a educação é a gente saber viver com os outros e em sociedade. E a gente viver em sociedade, a gente está em um contexto. O Paulo Freire fala muito disso, como também aplica isso no método dele. Se você pegar o método dele que ele fez de 40 horas com os trabalhadores, ele ensina os trabalhadores a lerem com as palavras que eles já conheciam e com o próprio sotaque da região. Então ele encaixa a educação na realidade daquele povo. Isso se for pegar também na questão da metodologia e de o aluno passar a ser ativo e não passivo. Então o aluno também, o aluno não está ali só para aprender, o aluno também pode ensinar coisas para os professores e os professores não são ali o saber, não é nenhum deus dentro da sala de aula. Então ele fala muito sobre isso e ele também trabalha isso na nossa sociedade. Até hoje, se você for pegar... trabalha, né? Não é mais bem visto, infelizmente. É que, na verdade, esse processo que você falou, onde o sujeito ativo é o professor e o passivo, que só vai receber a informação é o aluno, é o processo da pedagogia clássica, que já foi ultrapassado. Hoje em dia não é um método mais utilizado, ele foi muito utilizado principalmente durante a onda positivista que teve. Ainda hoje usam o modelo positivista, mas a pedagogia em si não é mais positivista porque já foi ultrapassado. Até porque é algo muito limitador, né? Você não faz com que a pessoa ache dentro de si respostas para o que ela enfrenta num dia a dia ou em acontecimentos. E isso fica muito claro também com a pedagogia tecnicista, né? Ela começou em 1920, começou lá na Itália e tem esse mesmo viés do positivismo, que é só racionalizar o conteúdo, mostrar que o professor é o portador do saber e os alunos são apenas uma caixinha vazia que você coloca informação e não ensina ele para a vida, né? Não coloca essa pedagogia para a realidade do aluno em que ele reconhece as coisas. É só não, você vai saber disso e ponto. Sim, na verdade, o ensino tecnicista, ele é um ensino que vai tratar do técnico. Então, por exemplo, o que acontece é o aluno se inserindo no mercado de trabalho e não para uma vida em sociedade. Ele vai ser moldado para trabalhar e não como deveria ser a pedagogia e a educação, que é para você ser um cidadão.
Então, o ensino tecnicista, ele vai ir para uma área, é o que está acontecendo hoje em dia no estado de São Paulo. Nas escolas públicas, você escolhe uma área e escolhe um curso. Então, por exemplo, você vai escolher a área das exatas e vai fazer um curso de administração. E nisso você vai ser limitado, como um funil, a ser principalmente inserido no mercado de trabalho daquela área específica. Então você não vai ter uma amplitude do conhecimento, porque o conhecimento ele é plural. O conhecimento não é uma coisa que você aprende isso daqui e aqui, e daí isso vai trazer uma linearidade para que aconteçam outros processos. Não, o ensino ele começa como uma gota da água caindo no rio, por exemplo. Ele se expande circularmente, não linearmente. E aí vem o tecnicismo e fala, não, você tem que aprender a fazer essa coisa e não a fazer outras coisas também. E como a Sarah falou, cria mão de obra, mas não cria pensadores. Então, como eu vou pensar para ter uma atitude durante os problemas da minha vida? Ou como que eu vou me encaixar talvez em uma universidade? Porque você não aprende a pensar, você só é mão de obra. Então, você aprende a trabalhar, mas pensar e ter pensamento crítico, que é uma das funções da escola, você acaba não desenvolvendo. Isso acontece principalmente nas escolas públicas por causa do sucateamento que teve. Mas isso causa, né, uma questão de controle político mesmo. Quando você tem uma geração mais fraca em relação ao raciocínio, ao pensar, isso determina com que você tenha um maior controle, né? E as pessoas não desenvolvam por que tal lei é assim, por que tal decisão é assim. Porque é muito mais fácil, você controla e você se mantém no poder, né? Sim, esse pensamento de controle, de se manter no poder, veio da ditadura, que foi quando houve o sucateamento das escolas públicas. Antes, as escolas elas eram obrigatórias até o 4º ano, e com o governo do Vargas passou a ser obrigatório até o 8º. Mas, sendo obrigatório até o 8º, a demanda de alunos se tornou muito alta e a de professores não foi não era tão projetada para que essa estrutura acontecesse. Então, houve esse excesso de alunos, falta de professores e o investimento que era obrigatório, quando veio a ditadura militar com o golpe, acabaram cortando essa verba que tinha de 12% de toda a verba do Estado, era obrigatoriamente destinada à educação. E aí foi cortado, e como era tudo muito censurado, porque era um período de ditadura militar, e as mídias estavam sendo censuradas, não houve essa divulgação do que aconteceu. E aí a classe média, que fazia parte das escolas públicas, que a classe média é o que faz a pressão para que o Estado se preocupe com alguma coisa. Então, o Estado ele não vai se preocupar com a classe pobre, ele vai se preocupar com a classe média, que vai produzir para o sistema trabalhar. Até porque a classe pobre não tem pensamento crítico para fazer alguma coisa, né? Justamente porque essa política que persiste no Brasil também está basicamente prejudicando a pedagogia brasileira para poder instrumentar um mecanismo de poder e colocar as elites brasileiras no poder. Então, é muito mais fácil você manipular uma sociedade quando não tem senso crítico, quando o saber ser, saber fazer não são desenvolvidos, por exemplo. Deveriam ser desenvolvidos como duas coisas ao mesmo tempo, saber fazer e saber ser. Só que só o saber fazer que é o que é ensinado, infelizmente. Esse tecnicismo, na verdade, se dá porque nas escolas públicas, principalmente, a gente vê uma educação primitiva, funcional. Então, por exemplo, no curta Meu Amigo Nietzsche, você vê que a professora ela está ensinando o aluno em um nível funcional. Ele vai ler isso, ele vai colocar aqui e tudo vai ter uma funcionalidade, tudo vai ser reproduzido, aplicado e reproduzido, e não vai ter um aprofundamento do que é e do que significa, porque, novamente, é o que Paulo Freire fala, a gente tem que significar porque as coisas fazem parte da nossa vida, então a gente tem que interiorizar
interiorizar as coisas que a gente aprende. As coisas não são em um mundo utópico onde elas existem lá e o conhecimento está aqui, a minha realidade está aqui. Não, as coisas que a gente aprende fazem parte da nossa realidade. Ela é para ser aplicada no nosso mundo. Por isso que a gente lê o mundo e não a palavra. É tipo como a gente vê na Sociedade dos Poetas Mortos também, né? Ele entrega, por exemplo, né, quando ele fala do poema, ele entrega uma fórmula para medir se um poema é bom ou ruim. Sendo que um poema não é sobre ele ser bom ou ruim, é sobre sobre o significado que ele tem para si, né? Sim. Então... Esse filme traz uma coisa muito legal do Carpe Diem, viva a vida, viva um instante, viva o agora, porque a gente só tem o agora. E é importante a gente trazer isso para o mundo da educação, porque é agora que você está aprendendo. Então, qual é a sua realidade agora? Como você pode aplicar o que você sabe, o seu conhecimento na sua realidade agora, nesse momento, para se fazer efetivo em algum lugar, para se posicionar dentro da história. Esse filme ainda mostra pra gente como um bom educador pode mudar a nossa vida, porque ali o professor, ele muda a vida dos meninos e da classe, porque ele tem, como posso dizer? Ele nasceu para ser professor, ele nasceu para ser professor. Então, quando a gente fala de saber o seu lugar e de ser um bom profissional, também você pode mudar a vida do aluno. Sim. Isso vem da pedagogia tradicional, na verdade, né? Porque o professor, ele vai ser o ativo e o aluno vai ter que se adaptar ao professor. E não o professor que vai ter que se adaptar à realidade do aluno, porque a realidade do aluno e do professor são completamente diferentes. Então, como que o aluno vai se sentir interessado e querer realmente estudar para uma realidade que está longe da dele? Mas isso também mexe muito com a estrutura de tudo, né? Mexe com a estrutura da formação do professor, mexe com a estrutura do aluno, em qual ambiente ele está inserido, no ambiente da escola, ambiente familiar. Então, para falar de educação, é um negócio muito amplo, né? As pessoas já acham que, não, vamos só mudar essa coisa aqui na escola ou mudar essa lei para colocar a pedagogia libertadora, por exemplo. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque tem que mexer em tudo. E acredito eu que a sociedade brasileira não está preparada para isso. Na verdade, é porque agora nós estamos vivendo em um período onde os professores que se formaram na ditadura, principalmente, estão dando aula pra gente. Então, eles se formaram em um período de censura. Então, é óbvio que não vai ter toda essa abrangência que existe na pedagogia libertadora, por exemplo. A gente tem que falar em um processo de construção histórica muito lento para realmente transformar a pedagogia. Então, a gente vai ter que se formar agora para que no futuro as coisas melhorem. Nada é imediato. Até porque isso é trabalho de formiguinha, né? O que a gente quer para um futuro melhor, a gente tem que ir construindo no agora. Porque não adianta tentar mudar, como a Maria disse, mudar tudo de uma vez, só vai bagunçar, só vai confundir. Então, é algo que a gente tem que ir construindo de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho. Eu acredito também que tudo isso se dá pela nossa sociedade, porque a gente vive pelo dinheiro. A pedagogia e o ser professor é desvalorizado. Então, quem é professor é porque é o que sobra, não porque realmente quer ser professor. Então, isso abala também muito nossos educadores. Isso impacta muito, né? Principalmente com essa desvalorização. Se o professor... Tudo bem, o professor, ele não recebe mal, ele deveria receber muito mais, com certeza. Mas e os problemas psicológicos que ele tem numa sala de aula? E os problemas de estrutura? E isso tudo impacta. Então, por isso que o professor não é tão valorizado hoje e por isso que ninguém quer ser professor mais. Sem contar que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente vê basicamente uma ditadura acontecendo dentro do sistema educacional, né? Os professores que saem da linha, que não cumprem a meta, que seria a educação tecnicista, de cumprir metas, ele é cortado. Então, o professor é cortado, ele não tem autonomia nenhuma para dar alguma coisa que vai incentivar o aluno a estudar, ele tem que aplicar o que está sendo instituído pelo Estado e o que está sendo programado para todo mundo. Não é uma coisa que você vai criar um vínculo com o aluno, porque é uma pedagogia onde você não tem esse vínculo, porque você vai ser trocado a qualquer momento se você não seguir o que é mandado.
E aí, agora eles estão cortando as cabeças dos diretores, por exemplo, também. E isso vai desestruturar completamente as escolas. Porque imagina você viver em um ambiente onde está a todo momento trocando toda a estrutura da escola e não tem essa fixação porque tem que ser de um padrão utópico de pessoas que não estão dentro da sala de aula para saber como é estar dentro de uma sala de aula. É muito triste, tipo, você vê, por exemplo, um professor chegando na sala e ter que abrir um slide que um centro que está na capital do estado distribuiu para todas as escolas da região, trazendo um padrão que, por exemplo, aqui em Avaré a gente tem um estilo de vida, mas o pessoal, por exemplo, de Bauru, né, mais para o lado mais pobre do estado tem, que não é o mesmo. Sim. Então, eu acho que isso acaba com a forma de ter diferentes pensamentos de uma realidade. Eles vão trabalhar com a média, não com a moda dos alunos. Então, as notas que mais aparecem, os alunos que têm mais dificuldade, que é o que mais se encontra no ensino público, eles não são valorizados, a média vai ser. Então, eles vão trabalhar com os alunos que já sabem e os que não sabem vão ser gradualmente passados. Hoje em dia tem a progressão contínua. É progressão contínua? E essa progressão contínua faz com que o aluno continue progredindo e passando de ano, mesmo que ele não tenha informação nenhuma para realmente ter passado de ano. Isso é muito triste, porque tá fora do controle até mesmo de quem tá trabalhando na escola. Então, às vezes, você sabe que aquele aluno tem que fazer mais um ano daquela série, mas você não pode fazer nada porque são leis, então você tem que passar ele. E, tipo, claramente isso é uma pedagogia opressora, né? Pedagogia que só tá legitimando mais pessoas do poder, estão permanecendo no poder porque não é escolaridade. Essa escolaridade que deveria ser desenvolvida para as pessoas pensarem criticamente, para poder deixar a massa de pessoas que são a maioria, que são as pessoas mais pobres, por exemplo, deveriam estar sendo mais valorizadas. Mais valorizadas, elas poderiam estar no poder, mas não estão porque estão controlando o seu nível de escolaridade. Eu acho que isso é muito discrepante. Sem contar que hoje em dia, aqui no estado de São Paulo, se você comparar com o do Nordeste, por exemplo, os índices de escolaridade do Nordeste são muito melhores do que do estado de São Paulo, porque no estado de São Paulo tem muita evasão escolar, porque tem muito mais opção para você fazer além da escola. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou ficar na escola, sendo que aqui eu não estou aprendendo nada, sendo que aqui os professores não ensinam para mim? E eu posso trabalhar, eu posso empreender, porque agora tem uma onda desse empreendedorismo, dessas mídias que estão fazendo com que o pobre continue nessa classe achando que pode sair dela e sendo que só está favorecendo as pessoas mais ricas. E isso tudo está acabando com toda a estrutura de educação que tem. O estado de São Paulo está cada vez se depreciando cada vez mais, e no Nordeste, por ser a única opção que as pessoas têm de sair daquela realidade, o estudo, está melhorando muito os índices de educação. Isso é muito bom, na verdade, tá melhorando lá. Como você disse, aqui a gente está no Sudeste. Aqui a gente tem mais acesso à internet, aqui as cidades são mais, como posso dizer? São mais urbanizadas. São mais exato. urbanizadas. Então a gente acha que o trabalho é a nossa saída. A gente acha que quando a gente trabalha, a gente está sendo mais valorizado do que quando a gente está na escola. E não é o caso. Mas a mente do adolescente, do jovem, faz pensar que o trabalho é a única saída. Então, a gente não tem ninguém para auxiliar a gente, porque nossos pais também não têm essa consciência. E isso acaba acontecendo. Então, o jovem para de estudar e começa a trabalhar num serviço que paga bem, mas é porque ele mora com os pais. A partir do momento que ele for morar sozinho, aquela renda não vai ser o suficiente, caindo numa ilusão de influenciadores e de coaches. Que o dinheiro vale muito mais do que os estudos, sendo que... Na verdade, para as pessoas vale. Infelizmente, para a maioria das pessoas, o que vale é o dinheiro, não o estudo. Mas isso é porque a educação ela não é libertadora, porque quando a educação é libertadora, ela faz você sentir vontade de estudar. E estudar é uma coisa tão gostosa, estudar é uma coisa que você está aprendendo e você está aprendendo para você.
Você está aprendendo porque você sabe que se você aprender isso, você vai ser uma pessoa mais informada e você vai sentir essa vontade de se informar, porque é um pensamento crítico que você tem. Você faz uma leitura crítica do mundo, você faz uma leitura crítica de todos os discursos que você tem ao seu redor. E nessa educação tecnicista, você vê que tudo é funcional para o mercado de trabalho. Então, toda a sua existência vai ser girada em torno do que você vai produzir para que as outras pessoas ganhem em torno de você. Se as pessoas soubessem o quão bom é essa quebra de estar dentro de um sistema e você não enxergar a vida fora dele, acho que isso é incrível, né? Eu falo por experiência própria. Sim. É muito bom. E nisso, desse ensino tecnicista, a gente vai também falar sobre as escolas cívico-militares que estão sendo inseridas aqui no estado, né? Provavelmente essa onda... Não sei se os alunos vão se adaptar. Provavelmente vai acontecer mais evasão escolar nessas escolas. Que, por exemplo, aqui em Avaré tá tendo lá na Isabel, né? Sim. Vamos ver como vai ser, mas provavelmente os alunos vão começar a sair das escolas. É porque, na verdade, essa militarização das escolas não é um princípio de pedagogia, porque o militar, ele não é pedagogo. O pedagogo, o professor, todos os professores são ensinados sobre pedagogia. Eles sabem o processo de ensinar. Mesmo que seja precário, eles são preparados para ensinar. Ele tem a estrutura para lecionar e ter a paciência que precisa, porque precisa de muita paciência para você ensinar alguém. E os militares, eles não têm essa paciência. Se você for nos bairros mais pobres, você vai ver diversos relatos de crianças que estão apanhando de militares que passam na rua simplesmente por estarem andando. E são esses militares que estão nas escolas para ensinar. E ensinar o quê? A fazer isso daqui e responder sim ou não? Tipo, isso não é pedagogia. Isso não é ensinar, isso não é trazer a realidade para mais próximo. Não... É você ter medo. Tá controlando pelo medo. Tipo assim, como você quer ensinar pelo medo? Não... Acredito eu que os índices que irão sair, né, dessas escolas vão ser ótimos, porque a mídia não vai querer mostrar o que está acontecendo realmente. Então, acho que a maioria das pessoas não vai nem se importar realmente, porque vai achar que aquilo vai estar mudando o filho, ou o sobrinho, ou algum parente dela que está ali dentro. Alguns professores estão elogiando, porque os alunos estão... não estão tendo a liberdade de bagunçar, né? Que é um problema também, bagunçar. Um problema que é das escolas públicas, sim, de fato, que o professor não tem espaço para dar aula. Vai melhorar isso? Sim, mas e o processo? A que custo vai A que melhorar? custo? Porque todo esse processo de você se inserir, você ter interesse, vai ser barrado porque você vai estar com medo. Então você está em um lugar que você está o tempo inteiro com medo do que vai acontecer. Tipo, você tá em um ambiente onde tem opressores do seu lado. Você tá se sentindo completamente ninguém. Tipo, você você se sente minúsculo comparado a um sujeito que seria pura autoridade, que tá impondo alguma coisa pra você. E educação não é impor, educação é ensinar. E agora você imagina o problema que isso pode gerar, porque, por exemplo, essa cultura do medo, imagina como não vai afetar o psicológico dessas pessoas, porque são seres humanos em formação. Então, você vai criar seres humanos com medo de se expressar, com medo de dizer algo, senão você é reprimido. Foi o que aconteceu na ditadura. O processo que a gente estava tendo de uma inserção do aluno que estava se contradizendo com o processo ditatorial, que você seguia tudo que era mandado e se você não seguisse, você levava reguada, você... É um processo que está se invertendo, está retrocedendo. Era para estar evoluindo. É o que a gente tinha falado. O processo da educação é um processo que tem que evoluir lentamente. Só que não está acontecendo esse processo de evolução, está acontecendo o processo de voltar tudo o que estava sendo antes. Como ainda eu disse, vamos pensar de um ponto de vista periférico. Você é alguém da periferia que é acostumado a ver policiais, militares sempre ali matando e sempre ali em cima de você. Às vezes você sabe de colegas seus que já apanharam de policiais e daí você chega na escola e o que tem pra você é isso. É muito triste pensar dessa forma, porque a gente, de certa forma, a gente tem um privilégio de estar aqui, né?
Teve uma pesquisa do G1 que apontou que mais de 50% das mortes por policiais nas periferias era de jovens e adolescentes. E a gente tem muito disso. Na operação da Baixada Santista, que teve um tempo atrás, no governo do Tarcísio, que o governo do Tarcísio é muito a favor dessa violência militar, né? Então ele incentiva muito todo esse processo de tirar essas pessoas que ele considera sujas da sociedade para limpar o ambiente. Só que esse processo não tá deixando o ambiente limpo como uma hegemonia. Ele tá excluindo todas as pessoas que não são consideradas boas o suficiente para estarem lá. Muito artificial. E que funcionalismo é esse, né? Tipo, claramente um positivismo que é excludente, escancarado, darwinismo social. E as pessoas estão vendo e não estão fazendo nada. Até porque pra elas, pra maioria das pessoas, aquilo ali também é justo. Porque ela acha que a pessoa que tá na periferia é um futuro delinquente, um futuro ladrão, um futuro presidiário. Pra maioria das pessoas é assim. Sendo que tem outras coisas muito mais profundas que as pessoas não enxergam. Claro que não vão enxergar. Não há pedagogia libertadora nas escolas. É porque, na verdade, a gente tem um determinismo muito grande, né? Você é completamente determinado por onde você nasceu e por onde você cresceu. E você é o que a sua história vem trazendo atrás de você, não o que você se torna. E isso sempre vai pecar muito em pessoas que conseguem sair desse meio, porque para as pessoas que estão vendo de fora, elas sempre vão ser de onde elas vieram e nunca vão ser realmente quem elas são, quem elas se tornaram durante o processo de formação delas como indivíduo. E aí a gente devia trazer a pedagogia crítica social ou a pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia que vai trazer uma crítica realmente do jovem crítico e vai trazer esse processo de inclusão, empatia e diálogo nas estruturas sociais. Bom, é uma visão muito boa, mas ainda é utópica. Não é uma realidade brasileira. O Brasil, não que o Brasil não esteja preparado, é porque o Brasil não quer. A elite brasileira não quer essa liberdade, é muito mais, para quem controla o país, é muito melhor que a gente continue sem essa liberdade de se expressar e ter esse conhecimento crítico, porque é assim que eles controlam a gente. E só de a gente estar conversando sobre isso agora, para algumas pessoas já é perigoso. Sim. O controle, o medo que as pessoas têm da liberdade que um grupo de pessoas que sempre foi levada a pensar de uma certa maneira tem, esse medo de perder a pose de poder que eles têm é muito grande. Isso causa com que... Impossível isso acontecer, pelo menos por enquanto, né? Sim, por isso que o recado que a gente está dando aqui é para os jovens que vão futuramente se formar como possíveis pedagogos, como possíveis qualquer coisa que vocês queiram ser, para que vocês sejam profissionais incentivadores da libertação da população. E futuramente a gente possa, aos poucos, mudar essa estrutura. Nosso recado é para vocês, para que nós lembremos e não repetimos o que está acontecendo agora. Mas e também tem várias outras coisas que a gente poderia estar discutindo aqui, porque educação é tudo. Educação é você se sentir pertencido, educação é você se desenvolver, educação é tudo. Então, se você quer mudar de vida, educação. É o melhor ponto, com certeza. Educação é a arte do saber. É o processo e da de mudança também. É de transformação. Você se transforma com a educação. É a chave de tudo. Vocês já sentiram que a educação mudou a vida de vocês? Sim, com certeza. Com certeza. Muito. Eu acho que se não fosse a educação, acho que eu seria uma pessoa limitada a um caminho de vida, por exemplo, sair quadradinho. Chegar na escola, ouvir o que o professor fala, decorar e ouvir tal. De cabeça baixa. Eu vou até além. Sim, eu acho que senhor. educadores mudaram a minha vida. Porque conforme a minha linha de estudante, eu tive professores que me marcaram muito, muito mesmo, sabe? Que até hoje estão ali pra mim e que eu converso até hoje e que sempre estão ali, mesmo após eu já sair da escola que eles trabalham,
conversam comigo e torcem por mim, me auxiliam muito. Então, acho que educadores também me mudaram a minha vida. Sim. Eu também sou muito agradecida a alguns professores que me mostraram esse processo de aprendizagem. Me ensinaram que, tipo, por exemplo, existe um mecanismo de poder que atrapalha a gente. E isso é muito legal, sabe? É identificar que tem certas situações que você fala, tipo, nossa, isso aqui nada a ver, né? Tipo, Paia, nossa, né? paia, né? Paia, né? Sim, esses professores que incentivam a nossa leitura crítica do mundo são muito importantes no nosso processo de desenvolvimento. E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer dos professores, é isso que a gente quer ser quando futuramente para as outras pessoas também. Acho que o professor que ele dá esse choque de realidade com carinho, em vez de jogar o celular Assim, pra baixo, é muito louco. A primeira vez que você ouve, você leva um tapa na cara, né? A gente sabe muito bem de que a gente tá falando, né? Fica, nossa, mano, e aí, parceiro? Mas aí depois que eu começo, pelo menos quando eu comecei a entender outros processos assim, foi muito mais legal. Foi muito legal entender que, por exemplo, a arte é vida. Foi muito legal entender como foi esse processo. E são essas coisas assim que me motivam mais a estudar, por exemplo. Sim, é um processo de apreciação da cultura, porque nós somos um país muito rico em cultura e a gente reconhecer essa cultura e não idolatrar uma cultura exterior à nossa é um processo muito lindo. E a gente aprender mais sobre o Brasil, a gente aprender sobre a nossa história e a gente aprender sobre tudo que a gente é e por que a gente é muito gostoso e é um processo de real aprendizagem, de leitura da nossa realidade. Eu vou além ainda, porque eu acredito que educação é o que fez a minha família mudar de vida e que pode fazer eu mudar de vida também. Então, eu acho que educação, para quem vê a educação como uma saída, é tudo. É claro que sempre tem esse pessoal que fala assim, não, se a pessoa estuda, legal, tá estudando e tal. Tipo minha avó, fala assim, não, tá estudando, legal. Só que ela não sabia o que é estudar. Tipo, estudar é você pegar uma gaveta, tirar, colocar lá a informação, aí fecha e vai lá, abre outra. Não é isso. Educação é muito mais. Então, uma recomendação é que tirem esse senso comum de educação, que é você achar uma informação e agora eu sei. Não, educação é muito mais que isso. Sim, educação é você questionar o tempo inteiro. Até porque quando você está realmente aprendendo, seu cérebro está mudando o tempo inteiro. Sim. Então você não fica parado em uma só coisa, porque você vai associando essa coisa que você aprendeu com várias outras e aí vai criando um questionamento Exato. geral. Não tenha medo de questionar, porque quando você questiona, você aprende. Sim. Interagir de fato com o que você está aprendendo também ajuda Sim. bastante. Por exemplo, numa aula de literatura, um professor conseguir te trazer para dentro da história, né, seja moldando, por exemplo, usando uma voz diferente para personagens diferentes, e que a sua cabeça começa a fluir junto com a do professor e parece que é incrível, cara, é incrível. Sim. E bom, tipo, era isso que a gente queria trazer, basicamente. Dá pra gente discutir muito mais coisas. É que senão o episódio ia ficar muito longo. Eu acho que a gente até estourou um pouquinho do tempo. Se pá, sim. Mas se acompanharam até aqui, porque gostaram. Então, assim, a educação tecnicista muito provavelmente é o fim da pedagogia libertadora. Mas cabe a nós não permitir isso, não permitir que essa pedagogia se torne tecnicista, ela se torne libertadora sim, e que... Aos poucos. Aos poucos. Quando a gente fala de sociedade, a gente não tá falando da gente, mas de todo mundo. Então pensa nas gerações futuras. Qual mundo você quer dar pro seu futuro filho, né? Sim. Pense nisso. E educação não é muito mais que uma informação, é só você, tipo assim, leia livros, leia ou artigos, por exemplo, que são muito bons. Consuma arte. Consuma arte. Faça perguntas o tempo todo, isso é muito bom. Leia o mundo de uma forma crítica e aplique tudo na sua realidade, porque o mundo que você está vivendo é um mundo muito complexo. E eu dou uma dica, assim, se você quer iniciar com algo, dá um tempo de rede social e vá fazer outras coisas. A primeira dica que eu dou pra vocês coloca ali um tempo médio pra você, tipo, vou ficar só 10 minutinhos, vou entrar 5 minutos no máximo e consumir outras coisas. Se você for acompanhar esses influenciadores da internet aí, você você fica vai... só no consumo. Tigrinho, tigrinho. Então é isso, basicamente. É isso, gente. Esse foi o Podtech de hoje. Podtech. Podtech. Aqui, ó. Então é isso, gente. Esse foi o Podtech de hoje. E
Lembrar para não repetir.